Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, aqui é o Hugo Schmidt, mais conhecido como Schmidt mesmo. A primeira coisa, eu tô conversando com vocês a respeito de preparação. A nossa preparação, ela tem que ser contínua e eu vejo que existem muitos canais tanto no YouTube como lá no Instagram, que falam para as pessoas, ensinam as pessoas a se preparar. Eu acho muito legal, eu sigo alguns, mas eu vejo que diferente lá dos Estados Unidos. Eu vejo que lá nos Estados Unidos isso faz parte da cultura, se preparar, até mesmo porque a preparação deles tem que ser contínua, até porque todos os anos eles têm furacões, têm terremotos, têm diversos problemas que acontecem lá, fora os problemas assim relacionados à política, né, que sempre tem alguma revolta, alguma pequena guerra civil ali entre eles, mas também tem a questão China, guerra nuclear, Rússia, sempre os Estados Unidos estão envolvidos. Então, para a mente americana, para o cara que mora lá nos Estados Unidos, tem que estar sempre preparado. E lá já existe uma indústria para isso. Aqui no Brasil não existe, aqui nós não temos essa imediata causa assim que pode tornar, por exemplo, se chegar um furacão, um tufão, alguma coisa, né? É muito raro acontecer. Normalmente acontece mais no sul do país. Ultimamente tem ocorrido muitas chuvas, mas isso não é raro aqui no Brasil. Mas o que acontece? Eu tinha conversado com vocês que a minha visão sobre preparação é um pouco diferente dessa visão de você ter arma, ter faca, ter bunker, ter colete, provete de a bala, de prova de bala, né? Eu acho que aqui no Brasil há uma diferença muito grande desse tipo de preparação, que é uma preparação mais americana. Outra coisa que eu vou falar, desculpa, eu tô aqui na loja, beira de rua, passa muito barulho. Eu tô para comprar um fone, um microfone para ficar mais próximo aqui, para não ter tanta interferência. Mas aí, infelizmente, ainda tô vendo aí os fones que existem aí pra gente comprar, para melhorar um pouco para vocês aí. Mas voltando aqui ao assunto, eu acho, para nós, para nossa realidade, né, é um pouco exagerado a gente querer montar um bunker, entendeu? Querer montar uma estrutura ali. Eu queria mostrar uma estrutura ali que faça com que você se isole ali, que você. Né, a gente não vive nessa realidade. A nossa realidade, como eu te falei, eram duas possíveis. Era a realidade de uma guerra civil interna de tomada de poder, que algum grupo queira tomar o poder de outro grupo, ou então uma guerra que pode ser que aconteça, mas eu não acho que isso vai acontecer. Mas alguma coisa algum fato que torne tão impossível você ficar aqui, você tenha que sair, né? Essas são as minhas, assim, pensando aqui, minha preparação para essas duas situações. Pensando nisso, eu vejo que, pô, cara, como foi difícil e como é difícil a gente se preparar aqui no Brasil, não tendo essa mentalidade aqui no país, vamos dizer assim, a cultura de preparação. Então, eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre como começar, como que você poderia estar iniciando essa preparação, né, para não ficar tão pesado para você, né? Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, na verdade, quando a gente começa a fazer a preparação, é que a gente é desprovido de um monte de coisa, né? E a gente não tem essa noção de bastidor, né? Se a gente tivesse uma noção de bastidor, o que está sendo discutido nos bastidores do poder, né, dos políticos, né, do poder que eu digo em geral, tanto político como empresarial, né? Se a gente tivesse esse entendimento do que está sendo conversado lá, né, como um bastidor, né, a gente não precisaria se preparar meses, anos antes, né? A gente poderia fazer um esforcinho, porque como a gente sabe o que está acontecendo, a gente pega, se a gente acha que vai, se a gente está sabendo de tudo, a gente simplesmente pegaria a nossa malinha e ir embora, entendeu? Não precisaria fazer essa preparação toda,
com anos, às vezes décadas antes de alguma coisa acontecer. A gente faz justamente porque a gente não tem noção do que vai acontecer. A gente faz justamente porque o que é passado pra gente, tanto como eu falei, dessa galera que está em volta aí do poder, tanto políticos ou altos executivos, o que eles passam pra gente, eles passam a verdade através de uma fumaça. Então a gente não tem realmente a clara noção do que está acontecendo. Como essa verdade que eles passam pra gente, está enfumaçada, está com uma cortina de fumaça, você vê a realidade através do olhar deles, na verdade do olhar que eles querem que você olhe, né? E é muito diferente de uma realidade concreta, né? Então por isso que a gente olha, a gente tem essa visão de preparação. Então o que eu tenho que falar para você é que nesse primeiro momento você tem que entender que você faz parte de um jogo de manipulação, né? Na verdade de uma manipulação deles contra a maioria do resto da população, entendeu? Mas é simples, porque eles estão num nível acima de poder. E esse nível acima de poder faz com que eles, na hora de passar a informação, eles falam assim, essa informação eu acho que vale a pena eles entenderem, eles saberem. Essa informação eu acho que não vale a pena, não. A gente pode ver que isso é documentado, isso não é nada assim, não é nada que eu estou falando por mim porque eu acho isso. Isso é documentado, tanto que tem alguns documentos que são sigilosos, né? Por quê? São documentos que são sigilosos de 15 anos, de 20 anos, 50 anos. Então tem documentos que são documentos do governo, que são documentos que se for trazidos à tona, se forem trazidos a realidade do fato que está sendo discutido ali, as pessoas vão se assustar. As pessoas já não vão ser mais as pessoas que eles querem que nós sejamos, né? Então isso é interessante a gente discutir, é interessante a gente comentar, né? Que nós somos idiotas. A grande conclusão é isso. Nós ficamos numa realidade limitada. A verdade é essa. Porém, nós temos vamos dizer assim, uma cartinha aqui na manga. É uma carta na manga. A carta na manga que são os estudos, que são os livros, que são os ensinamentos que outras pessoas tiveram aqui, que passaram aqui nessa terra, que não estão mais aqui com a gente. A gente tem mais ou menos uns 5, 6 mil anos aí de escrita, de história, escrita da nossa cultura, da nossa população, né, em diversos povos. E essas histórias, elas estão muito bem escritas, muito bem documentadas, né, e basta a gente pegar e ler, né, basta a gente pegar esses ensinamentos, né, e tentar entender e jogar para o nosso mundo. É lógico, tem muita coisa fantasiosa, tem muita coisa que não existe mais a nossos tempos, mas a gente tem que adaptar para os nossos tempos, né? Então, como a gente consegue adaptar isso? A gente consegue adaptar isso lendo mais, aumentando o nosso conhecimento. Então, a gente abrindo um leque de leitura do conhecimento. Então, ler literatura, ler história, ler a parte geográfica, a parte até mesmo, se você conseguir, se você entender matemática, a parte literária, como eu tinha falado, tudo isso vai enriquecer o seu entendimento de mundo. Falando isso, a gente também tem nessas histórias um pouco da cultura escrita ali, né, contando sobre as guerras, contando sobre políticos, contando sobre homens ricos, né, homens que lidaram com o poder. Então a gente lendo, por mais que a gente não consiga participar, como eu falei, dos bastidores ali do poder, a gente consegue, através da visão de uma outra pessoa, a gente consegue participar daquele momento que foi da história, que teve aquele bastidor de poder. Ele consegue, algumas pessoas relataram isso pra gente e deram isso assim como um presente para nossa vida atual, né? E descartar isso é uma maneira de colocar uma venda nos olhos, porque por mais que a maioria a cúpula do poder, né, que são grandes empresários e políticos, a cúpula do poder esteja maquiando a realidade de uma certa forma, nós conseguimos, né, jogar o que nós aprendemos através dos livros
para a nossa realidade que nós vivemos hoje em dia. E conseguimos fazer essas conexões, né? A palavra é essa. Nós conseguimos fazer conexões para ver qual passo nós estamos de acordo com essa manipulação. Então, o que eu venho conversar aqui com vocês são maneiras que a gente tem para a gente se adaptar, na verdade, a essas situações de inferioridade, vamos dizer assim, nós sempre estamos a 1 ou 2 passos atrás, infelizmente, né? E corremos atrás. Mas com a preparação, né? Essa preparação é uma preparação que, como nós já estamos fazendo ela há um tempo, à medida que você vai se preparando, você vai caminhando ou subindo degraus, né, você vai vendo que fica mais cristalino a situação, né? A situação ela vai se cristalizando para o pior ou para melhor, né? Você sempre é uma sempre dúvida. Será que esse é o momento? Né? Essa é uma dúvida que você vai ter constante, que nós temos, a pessoal de preparação tem constantemente. Por isso que você tem que, por isso que eu vou falar agora, você tem que deixar de ser algumas coisas, deixar de acompanhar alguns movimentos ou segmentos para você entender melhor, né? Não ter esse ruído de comunicação entre os livros que falam para você e a realidade, porque lembra, a realidade ela é uma cortina de fumaça. Então a realidade que é passado para você, né, com essa cortina de fumaça, ela nem sempre bate de acordo com o que está sendo dito nos livros. Não. Então o que é importante? Você dá uma pausa, ou no meu caso, eu fechei essa porta, né, dessa cortina de fumaça, né, para olhar mais o livro, para olhar diretamente ao livro e deixar essa cortina de fumaça transparecer. O que eu tô falando para vocês pode soar meio estranho ou você não entender, mas assim, eu vou explicar agora. Por onde começar? O que você tem que fazer inicialmente é começar por você. Você tem que entender que essa cortina de fumaça vamos dizer, essa cúpula do poder, como eu falei para vocês, essa cúpula do poder passa essas informações através de noticiários. Os noticiários são os principais meios da informação que é passada para o povo em geral. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas têm essa conexão, né, com o que está acontecendo no poder através das notícias. E essas notícias, como elas são enfumaçadas, né, elas não mostram a realidade, elas só dão salpiques de informações para você só ali saber mais ou menos do que está acontecendo, não ficar tão alienado, né? O interessante seria você cortar totalmente os noticiários, não saber de informação nenhuma, né, que venha através de noticiários. Noticiários que eu digo são essas redes grandes, Globo, SBT, Record, blá 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 blá, que passam as notícias para você. O interessante é você correr atrás. O interessante seria você por si só analisar as notícias. Porém, há maneiras também de você ver a notícia e você fazer um filtro, né? Mas veja, para você conseguir fazer esse filtro, você precisa mergulhar nos livros primeiro. Você precisa ter o apoio dos livros dessas pessoas que já estiveram aqui, que eles contam histórias, e você fazer essas conexões. E você vê, isso aqui que está sendo contado não é bem assim. Isso aqui não é possível ser assim. Então, tem diversas informações que são passadas para você, que você vai correlacionar, ver que não é assim que acontece na vida real. Mas passam essa narrativa. Então já tem alguns anos que eu parei de ver os noticiários. Alguns anos, eu não vejo. Como eu tenho uma loja, de vez em quando passa alguém aqui e fala, você viu tal coisa que aconteceu? E eu acabo ficando sabendo. Mas na grande maioria eu não fico sabendo das noticiários comum, né? Outra coisa também que eu parei de ver, assim, que é televisão. Então, programas, esses programas, eles
eles funcionam também como uma cortina de fumaça sobre alguns aspectos, né? A maioria dos programas em si na televisão, na televisão brasileira, eles já não agregam muito a gente, né? Já é uma dispersão por si só. Então, por esse, você poderia substituir esses programas por uma leitura de um livro, desses que eu falei, de história, né, de literatura ou algo desse tipo. Mas veja, primeiro são os noticiários. Se você conseguir cortar, você já vai a ajudar bastante. O segundo são programas. Então, o ideal seria você extinguir a televisão, né? Extinguir. Qual é a melhor fonte qual seria a melhor fonte de atualização assim que você teria? Além dos livros, você pode sim entrar em canais como esses, como o meu, como outras pessoas que falam abertamente sobre determinados tópicos. Na verdade, você vai ter que escolher alguns tópicos e seguir essas pessoas. Essas são, eu acho, são fontes de. Como vou explicar? São fontes mais limpas de notícia, vamos dizer assim. No entanto, você tem que entender bem aonde você quer chegar, porque dependendo de quem você procurar, também não é bom. Então, o ideal seria você ouvir, mas como sempre você vai ouvir com ressalvas, vamos dizer assim, né? O outro exercício, né, na verdade, a outra dica que eu diria para quem está querendo começar na preparação, a primeira é você entender que você é um bosta, né? Somos todos idiotas, né? Nós vemos o mundo com uma cortina. A segunda é você começar a separar alguns livros, alguns temas relacionados ao seu aprendizado, para você entender o mundo melhor. Eu diria que a história conta muito, filosofia demais, então eu te falaria para você começar por filosofia, Sócrates, Platão, né, sobre isso. Diria para você cortar todo o laço que você tem de televisão, né, tudo que você tem, não ver mais televisão, né? Isso aí, eu acho que eu consegui terminar assim com a televisão, zerar tudo. Eu demorei uns 6 anos. Eu demorei 5, 6 anos para acabar, para não ver mais televisão e nada, né? Demora, não é fácil. Tenta você não ver mais futebol. Eu quero ver. Comenta aqui embaixo se você não ver mais futebol. Eu tenho alguns anos que eu não vejo mais televisão, não vejo mais futebol, não vejo nada. É lógico, a gente pode abrir exceção para, sei lá, se você gosta de Olimpíada, ver uma Copa do Mundo, ver alguma coisa, mas fora isso, eu não faço nem ideia de quem joga, quem tá jogando, se vai jogar ou não vai jogar, né? Isso é bom, é paz de espírito. Outra coisa também que eu vejo que eu assim, para você iniciar, não adianta muito você comprar mochila cargueira, como é que você substituir velhos hábitos, né? Não adianta você comprar uma mochila cargueira, aquela faca com a lâmina excelente, fazer tudo isso, comprar arma, comprar munição, comprar isso, se você não consegue subir uma escada, né? Se você não consegue andar 2 quilômetros. Então, você deve, primeiramente, a preparação deve ser principalmente, eu vou falar que a preparação é 90% interna e 10% externa, entendeu? Então, a preparação ela é muito mais em você se desfazer de velhos hábitos do que você incorporar novos hábitos. Na verdade, a quantidade de coisas que você tem que fazem você ficar parado ali é maior do que a quantidade de coisas que vai fazer você ir para frente. Então, você deve eliminar essas coisas, né? Inclusive se você tem sobrepeso, gordinho, né? Você tem que cortar isso e começar um caminhar, né? Caminhar mesmo ali, começar a andar, começar a comer melhor, começar a se alimentar, né? De uma maneira mais saudável, fazer exercícios. Eu nessa questão de alimentação e exercícios é um caminhada. Eu cheguei
Agora eu me lembro, acho que foi na pandemia, eu acho que eu cheguei a cento e... Eu não lembro agora se foi 112 ou 115 quilos. Mas você imagina, né? É, é uma limitação do seu corpo, entendeu? Que faz com que você... as pessoas que porventura vão precisar de você, elas, se precisarem, elas, tipo assim, não tem condições de você com 115, 120, sei lá, cento e poucos quilos, né? Você conseguir ajudar uma outra pessoa. Você mal consegue se ajudar. Então há uma limitação dessa do seu corpo fisicamente, se você não consegue minimamente se aguentar, entendeu? Eu lembro que, assim, entre aspas, entre parênteses aqui, eu lembro quando eu tava mais ou menos nessa fase aí dos cento e poucos quilos, eu lembro que eu ia amarrar o meu cadarço, eu tinha que prender o ar, puxar, prender o ar, abaixar para amarrar o cadarço rápido ali, porque na hora que eu abaixava para amarrar o meu cadarço, assim como eu estivesse sentado, eu perdi o ar. Eu não conseguia respirar, então eu tinha que já pegar um ar antes para baixar, para amarrar o cadarço. É uma vida limitada. Então, se você pensa em realmente ajudar a sua família a se salvar de alguma maneira, né, de alguma coisa, você tem que se salvar primeiro. Então, exercício, alimentação, bons hábitos, né? E assim, tudo isso que eu falei, você vai introduzindo à medida da sua preparação. Não é que vou perder 20 quilos agora, é amanhã. Não vai. Entendeu? Vou começar a ler Shakespeare. Não vai. Entendeu? Existe uma trajetória ali que você precisa ter, né? E como eu falei, é uma coisa difícil que não está na nossa cultura, não é cultural. Então é uma trajetória que você precisa adquirir para você conseguir fazer tais coisas. E isso que eu tô falando aqui é só isso, apenas isso que eu falei. Deixar de ver televisão, deixar de ver noticiário, televisão em geral, futebol, qualquer coisa que passa na televisão. Começar a ler mais. Não ler post, não. É ler livro. Comprar o livro físico ou conseguir o livro online. Começar a ler mais. Começar a acompanhar canais que falem sobre isso que eu tô falando, sobre filosofia, sobre autoconhecimento, né? Começar a ver esse tipo de material e começar a deixar um pouco de lado o que os outros estão falando para você analisar o que você realmente vê o mundo, como você vê as suas coisas, né? E começar a refletir das suas visões, do que você tem como visão hoje, né? Da onde elas vieram, como elas se originaram dentro de você. Provavelmente as suas visões de mundo, elas vêm a partir de uma determinada visão sobre alguma coisa, né? Da onde elas vieram? Eu sei que pode ter sido seus pais que trouxeram essa visão, ou alguém, ou amigo, ou alguém na escola ou na faculdade, mas da onde surgiram isso? Não surgiu do fulaninho ou da ciclana, surgiu de alguma coisa. E você ir atrás dessas visões para você ver a raiz ali daquela visão, para ver se realmente aquilo dali tem a ver com você, se você realmente, às vezes você fala alguma coisa mas você não sabe a raiz ali daquelas visões que você está propagando. Então, tudo isso está dentro da sua visão de aprendizagem, né? Da sua visão de como eu vou falar, se autogerir, vamos dizer assim também, entendeu? Então, esse início aí já vai te levar a uma reflexão e já vai demorar um tempo para você começar a cortar. Eu queria saber agora de vocês aqui. Escreve aqui embaixo em que momento você está na sua preparação. Você já está começando a sua preparação? Você já cortou televisão? Você já não está vendo mais, pelo menos noticiário? Você vê futebol? Ou também já cortou o futebol? Escreve aqui, quero saber aí. Não vê mais futebol nenhum. Beleza, galera? Esse vídeo vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!